Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da série sobre os impactos do Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre o agronegócio, as tendências e as oportunidades durante e após a pandemia. Eu me chamo Adriano Moraes, eu sou Research Economist para o Brasil da AESI Emerging Markets Group. A AESI está há mais de 25 anos no mercado, entregando informações estratégicas através de suas duas plataformas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de geração de insights macroeconômicos e setoriais, em mais de 200 países, tanto emergentes quanto desenvolvidos. E a EMIS, que é a nossa plataforma de inteligência de negócios, focada em setores, empresas e países emergentes. Eu recebo hoje 3 convidados. O Guillaume Saget, ele é sócio-diretor da Performa Investimentos, onde ele é responsável pelo investimento em tecnologia limpa. Na Performa, o Guillaume atua desde 2012 como gestor dedicado 100% ao fundo de investimento em participação de inovação em meio ambiente, onde ele liderou investimentos de mais de 130 milhões de reais em 8 empresas nos setores de logística digital, biotecnologia, eficiência energética e agrotecnologia. O Guillaume, ele é membro do Conselho de Administração da Global Yest, Mandae e Unicoba, e já atuou como membro do Conselho de Administração de empresas como a Geocilco, Enalta e Mining Ventures Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão financeira e estruturação de negócios e trabalhou para multinacionais como a Total, a Bayer e a empresa de private equity Euroventure. Ele é bacharel em Estatística e Economia pela Universidade de Paris Dauphine e possui MBA pelo INSEAD. Temos também aqui conosco a Natália Popova, que é analista de pesquisa na AESI Emerging Markets Group, com foco nos setores de agricultura e manufatura de alimentos em países da América Latina. Ela é doutora em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo, aqui na Exalc USP, e tem experiência na utilização e aplicação de modelos econométricos de séries temporais para análises setoriais e estimativa de oferta e demanda. Ela publicou trabalhos acadêmicos na área de commodities agrícolas, mercados futuros e preço de combustíveis. O Svetoslav Mladenov é o nosso Global Industry Researcher, com um papel fundamental na produção de conteúdo para o Brasil e outros países da América Latina. O Svetoslav, ele também trabalhou no time de Deal Watch, na área de M&A, aqui da EMIS Insights. Ele possui doutorado em Relações Econômicas Internacionais na Universidade de Economia Nacional e Mundial, em Sófia, na Bulgária. Natália, Guillaume e Svetoslav, sejam bem-vindos. Antes de começar a nossa apresentação, eu tenho alguns pontos importantes para lembrar. Quem está conosco pela primeira vez, as perguntas podem ser feitas durante toda a apresentação. Vocês vão ficar no mudo durante a maior parte, durante toda a apresentação, porém, vocês têm uma caixinha do lado de questions no painel, onde vocês poderão digitar as perguntas. Eu vou receber essas perguntas ao longo da apresentação e, no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Embaixo do question, do botãozinho de question, tem outra caixa que é de handouts. Nessa caixa, vocês podem conferir a apresentação que nós vamos fazer aqui, fazer o download e acompanhar conosco. Bom, vamos ao webinar. O webinar ele está dividido em 4 partes. Primeiro, nós vamos falar na primeira parte do cenário global e o agronegócio. Em seguida, falaremos da performance do setor durante a pandemia do Covid. Prosseguiremos falando dos riscos e dos desafios para o setor. E, ao final, falaremos das perspectivas para o setor, o cenário global, o cenário base e uma análise de cenários para 2021. O setor agropecuário ele tem um peso muito importante na pauta de exportações brasileiras, de mais de 40%. Ele é um setor muito influenciado pelas condições dos principais mercados internacionais. Eu começo perguntando ao Svetoslav, qual o cenário global para o agronegócio no contexto da pandemia do Covid, do coronavírus? Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Boa tarde.
Em contraste com outros setores, o agronegócio mostrou uma notável resiliência ao choque do Covid. Ao princípio, esperava-se que muitas das medidas iniciais dos governos para conter a pandemia tivessem um impacto negativo para o setor. Além das quarentenas, essas medidas incluíam políticas que garantiam a disponibilidade de alimentos e restringiam o comércio de produtos agropecuários, tal como novas medidas sanitárias e fitossanitárias, redução das tarifas de importação, restrições às exportações. Isso criou interrupções temporárias nas cadeias mundiais de suprimento, pois essas medidas, afortunadamente, foram seguidas por uma segunda fase de políticas que buscaram restaurar as cadeias mundiais de suprimento e ajudar os produtores agrícolas a lidar na nova situação normal. Embora muitos governos relaxaram essas restrições e introduziram medidas de apoio para o setor, a pandemia continua a se espalhar em diferentes partes do mundo e deverá continuar a influenciar a demanda e a oferta de produtos agropecuários. E qual foi o impacto do Covid no comércio internacional? O comércio internacional de produtos agrícolas tem sido mais resistente do que o comércio geral. Isso reflete a natureza essencial dos alimentos e a resultante inelasticidade renta da demanda desses produtos. Outro fator é que a maior parte do transporte de produtos agropecuários, tal como cereais, sementes oleaginosas, ocorre no porto do transporte, ocorre no modal marítimo a granel, que requer menos interações humanas. Esse modal não foi sujeito a grandes interrupções pelas quarentenas. Por exemplo, como podemos ver nesse gráfico, enquanto o comércio de mercadorias caiu 6% em uma base anual em termos de valor no primeiro trimestre de 2020 e mais de 21% no segundo trimestre. O comércio de produtos agrícolas permaneceu relativamente estável no primeiro trimestre e teve uma ligeira diminuição de 5% no segundo. Deve-se notar que essa diminuição no segundo trimestre reflete principalmente os preços internacionais mais baixos de certos produtos no período de janeiro a maio e uma ligeira diminuição nos volumes exportados devido às interrupções temporárias nas cadeias de suprimento. Pois, em termos de produtos, deve-se notar que a demanda por certos produtos agrícolas não alimentícios, tal como peles cruas, uá ou flores, caiu drasticamente, enquanto a demanda aumentou para outros produtos, tal como alimentos básicos e cereais, devido às compras iniciais motivadas pelo pânico. Em abril e maio, caíram também as exportações de vários produtos alimentícios com maior valor agregado, tal como produtos lácteos e carnes, que geralmente dependem mais de vendas para restaurantes, escolas e o setor de turismo. Além disso, os produtos perecíveis de alto valor, transportados por via aérea, também foram atingidos com maior força pelo colapso repentino do tráfego aéreo, pois podemos concluir que os produtos alimentícios mais atingidos foram aqueles que são os mais sensíveis aos distúrbios de transporte e aqueles cuja demanda caiu como resultado das quarentenas e da crise econômica. O próximo slide, por favor. O impacto negativo do Covid nas exportações agropecuárias variou entre as regiões. Por exemplo, as exportações agropecuárias da Ásia caíram em março, enquanto as exportações da Europa e América do Norte caíram em abril. Mas algumas regiões viram suas exportações agropecuárias aumentarem em relação ao mesmo período de 2019. O maior aumento foi registrado nas exportações da América do Sul e especialmente do Brasil, devido a uma maior demanda dos países da Ásia. Em particular, as exportações brasileiras de soja, açúcar, carne aumentaram significativamente nestes meses em relação ao ano anterior, em função, notadamente, da demanda da China, pois a China
surpreendeu o mundo com uma rápida recuperação do choque inicial do Covid. E a sua recuperação econômica começou em março e ganhou velocidade em abril e maio. Pois, como podemos ver nesse gráfico, uma evidência dessa recuperação é o Índice Consolidado de Gerentes de Compras, o PMI, para a China. Pois esse índice para a China voltou aos níveis pré-pandêmicos em maio. Em comparação, o mesmo indicador para os Estados Unidos e a União Europeia voltou aos níveis pré-pandêmicos em julho, enquanto o indicador para o Brasil voltou aos níveis pré-pandêmicos somente no mês de agosto. Pois, o próximo slide, por favor. E como resultado dessa situação, a agricultura, podemos dizer que a agricultura foi um dos setores da economia brasileira que mais se beneficiou da rápida recuperação da China. Como podemos ver no gráfico, as exportações agropecuárias do Brasil para a China, em termos de valor, aumentaram em 51,5% na base anual no segundo trimestre e 20% no terceiro trimestre de 2020. Pois a forte demanda da China por soja, açúcar, carne bovina, carne suína, explicou esse forte desempenho. Outro fator positivo para o Brasil foram as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que provocaram a realocação de algumas cadeias de suprimento dos Estados Unidos para o Brasil. Adriano, para você. Muito obrigado, Svetoslav. É muito interessante o gráfico que o Svetoslav mostrou, mostrando que a China, que é um grande demandante dos produtos agropecuários do Brasil, ela já se encontrava em recuperação quando o coronavírus começou a se alastrar pelo Brasil, de acordo com o PMI. O Brasil ele tem uma posição de muito destaque no agronegócio mundial. Ele é o maior produtor de soja, açúcar, carne bovina e frango do mundo. E entre outros setores da nossa economia, da economia brasileira, o agro foi um dos mais resilientes durante o período de quarentenas. Em parte, isso se deve à recuperação da China, mas também há outros fatores que também favoreceram muito o agronegócio. Por exemplo, o setor ele opera com certo distanciamento social natural, digamos assim, porque ele opera em regiões remotas, que estão menos sujeitos aí a problemas de aglomeração social. As vendas também de produtos essenciais no mercado doméstico continuaram durante as quarentenas. Os supermercados continuaram a funcionar, e também pelo lado da demanda, pelo lado da renda, o auxílio emergencial do governo brasileiro ajudou as famílias a recomporem uma parte do seu poder de compra. Então, assim, eu pergunto à Natália, com essa resiliência do setor agro, quais segmentos foram os mais resilientes e quais foram os mais impactados pela pandemia? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Obrigada pela pergunta. Então, como vocês já comentaram, o setor agropecuário está entre os mais resilientes à pandemia da Covid e permanece o principal motor da economia brasileira. Essa resiliência está relacionada ao desempenho positivo de alguns segmentos específicos, que são voltados à exportação, como soja, milho, arroz, café, produtos pecuários. Esses segmentos encontraram uma forte demanda no exterior, mais especificamente nos países asiáticos e a China, que começaram a sua recuperação da crise ainda em março. Além disso, teve o impacto da desvalorização da taxa de câmbio, que tornou os produtos brasileiros mais baratos e mais competitivos no mercado externo, que estimulou ainda mais as vendas no exterior. Além desses fatores externos, teve um ambiente favorável no mercado doméstico também. Por um lado, teve demanda forte de produtos que permitem um maior tempo de armazenamento, que são os grãos em geral, café e açúcar. No segmento pecuário, a demanda por carne ficou mais ou menos estável, teve uma transição do consumo, uma preferência mais alta para proteína mais barata, como carne de frango e carne suína.
Do lado da oferta, a forte safra doméstica de grãos e a produção recorde dos segmentos de soja, milho, arroz, gerou oferta suficiente para cobrir a crescente demanda externa. E só para ilustrar como o comércio exterior desses segmentos performou entre janeiro e outubro de 2020, temos alguns exemplos aqui. As exportações de soja aumentaram 21% durante esse período em comparação com o ano anterior e 73% do valor dessas exportações foi direcionado para a China, que é uma representatividade desse país muito grande. Outros segmentos com crescimento de 2 dígitos nas exportações foram o açúcar, com 69%, o arroz, com 71%, carne suína, com 49%, e a carne bovina, com 25%. Com a China aumentando a sua participação, principalmente nesses segmentos de carne. O segmento de laranja e suco de laranja também foi um dos segmentos que performaram bem durante a pandemia, principalmente por ser fonte de vitamina C. A maior demanda no exterior estimulou esse segmento, principalmente nos países da União Europeia e os Estados Unidos. Além disso, apareceram novos protagonistas do setor agropecuário que encontraram uma demanda forte no exterior. Trata-se de segmentos de nozes, castanhas, como castanha de caju, castanha do Pará, frutas secas. A demanda desses segmentos aumentou ultimamente no exterior. No entanto, não são todos os segmentos agropecuários que estão performando bem durante a pandemia. Tem segmentos que sofreram bastante, principalmente os segmentos de produtos perecíveis, como frutas, legumes, produtos lácteos, produtos da pesca e pecuária, e piscicultura, desculpa. Esses segmentos são mais voltados ao mercado interno e dependem muito de canais de distribuição como feiras, restaurantes, bares, que permaneceram fechados durante os primeiros meses do isolamento social, que impactou negativamente a demanda desses segmentos. Além disso, temos os segmentos do agronegócio que não estão relacionados diretamente à alimentação, e esses segmentos foram impactados negativamente pela pandemia. O maior exemplo é a floricultura, com a ausência de eventos, casamentos, formaturas. A demanda por flores caiu drasticamente durante os primeiros meses da pandemia. O segmento encontrou demissões, fechamento de unidades, paralisação de investimento. Outro segmento que também não é relacionado com a alimentação é o algodão. A demanda de algodão foi impactada por causa do fechamento de diversas fábricas e por causa da queda no preço internacional do petróleo, que tornou fibras sintéticas muito mais baratas do que o algodão. E por fim, quero falar sobre o segmento sucro energético, que também sofreu por causa da pandemia. A quarentena em geral reduziu a circulação de veículos e assim impactou negativamente a demanda por combustíveis em geral e, claro, por etanol. Isso, em combinação com a queda do preço internacional do petróleo, fez com que o preço da gasolina no Brasil caísse e o etanol, assim, perdeu a sua competitividade em frente da gasolina comum. Obrigado, Natália. Continuando aqui tratando da resiliência do setor, a agricultura ela teve muitas condições externas favoráveis, muitas condições operacionais favoráveis para a performance apresentada nos últimos meses. Mas o setor também conta com um ambiente muito dinâmico no que tange à inovação e à tecnologia. Inclusive, os ganhos de produtividade nos últimos anos foram bastante significativos na agricultura. E o setor também ele tem sido bastante atraente para investidores. Por exemplo, nós podemos ver que em 2019, o setor agro recebeu um recorde de investimento estrangeiro direto. Assim, eu gostaria de perguntar para o Guilherme, eu queria pedir para você, Guilherme, que você comentasse um pouco sobre esse dinamismo do setor agro, as oportunidades presentes e futuras, e também como é que você está vendo o ambiente do agronegócio para
os investimentos. Guilherme. Obrigado, Adriano. Acho que o setor agrícola brasileiro ele tem algumas vantagens competitivas que são muito conhecidas. Obviamente, o Brasil é o celeiro do mundo, tem mais de 75 milhões de hectares de área agrícola, isso representando menos de 10% do território brasileiro, então muito menos proporcionalmente do que países europeus, Índia, China, e, portanto, tem um potencial de crescimento da área agrícola muito grande. Ao mesmo tempo, o Brasil é um lugar onde há muito tempo tem investimento em tecnologia para obter um aumento da produtividade agrícola. Durante os anos 90 e 2000, teve muito investimento em biotecnologia, que permitiu a adaptação da agricultura ao que se chama da agricultura tropical, e que teve como resultado um aumento gradual da produtividade. Se a gente olha nos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos 5 anos, tem uma tendência de digitalização da agricultura, e o Brasil, por ser esse enorme campo de experimentação para empresas que trazem soluções tecnológicas, acaba sendo uma terra extremamente propícia para a aplicação dessas tecnologias. Então, tem um case, por exemplo, muito conhecido de uma empresa brasileira, chama Strider, que é uma empresa que desenvolveu uma solução digital para monitoramento de praga, que permite reduzir o consumo de defensivos agrícolas e principalmente de herbicida no processo de monitoramento de praga. Essa empresa cresceu muito rapidamente e há 2 anos atrás foi comprada pela Syngenta. Então, acho que isso ilustra, por exemplo, o dinamismo do setor. Ao mesmo tempo, tem muitas empresas inovadoras nos Estados Unidos que se instalam no Brasil, tanto na área digital como na área de produção. Então, a gente vê que tem grandes projetos agroindustriais, como o caso da FS Bioenergia, que é uma grande história de sucesso no setor de produção de etanol de milho. É uma empresa que, em 4 anos, passou a construção da primeira usina para uma produção de mais de 1 bilhão de litros de etanol por ano, o que representa mais ou menos uma participação de mercado de 3 a 4% no Brasil. Então, eu acho que isso, refletindo a experiência de empresários norte-americanos no setor de etanol de milho, e uma visão muito oportunística do potencial de crescimento desse mercado no Brasil. Acho que, ao mesmo tempo, o setor agrícola no Brasil ele se beneficia de uma certa imunidade a alguns dos desafios que afetam a economia brasileira. Todo mundo sabe que a moeda brasileira, o real, é uma das mais voláteis do mundo, e isso traz um grau de complexidade muito importante para empresas do setor industrial que importam, que dependem que tenham uma exposição em dólar. No caso do setor agrícola, essa exposição em dólar é muito reduzida, porque, por um lado, os insumos, como os defensivos, os adubos, são importados e eles têm uma base de preço em dólar, mas, ao mesmo tempo, os produtos finais, principalmente o grão, que representa mais ou menos um pouco mais de 80% da área plantada no Brasil, os grãos estão todos baseados em preço dolarizado e se beneficiam dessa devalorização do real que a gente está observando nos últimos anos. Então, esse setor é um setor que não vive a volatilidade da moeda brasileira como o resto da economia brasileira, e que, de uma certa maneira, consegue ser bastante imune a essa volatilidade. Eu acho que isso são as vantagens competitivas naturais que a gente tem no Brasil para o setor agrícola. Perfeito, obrigado, Guilherme. Nós vamos agora à parte de riscos e desafios do setor agro. O setor ele foi resiliente, mas ele também enfrentou alguns riscos recentemente. Um deles foi a reclamação, digamos assim, de muitos países, investidores também, sobre o desmatamento ocorrido no Brasil esse ano. Agora, falando um pouco de desmatamento, de sustentabilidade, eu gostaria de perguntar ao Guilherme sobre essa questão do desmatamento e os critérios de ESG, de sustentabilidade
para investimentos. É um risco para a agricultura brasileira essa nova onda, essa nova demanda de ESG, Guillaume? Acho que esse assunto é um assunto muito polêmico hoje e até um certo ponto que está se tornando um assunto muito político. A gente vê no gráfico aqui que existe uma tendência muito clara de aumento da taxa de desmatamento da Amazônia Legal brasileira. Ao mesmo tempo, é importante manter em cabeça que o ambiente agrícola no Brasil é um ambiente bastante regulado, onde existem inúmeras regras para limitar ou conter esse desmatamento. Então, mais perto as fazendas estão do que se chama a Amazônia Legal, então do bioma amazônico, o mais difícil é, do ponto de vista legal, conduzir operações agrícolas. E, por exemplo, um agricultor que está operando nessas regiões, se ele compra uma área de 1.000 hectares, ele tem a obrigação de manter 800 hectares de floresta, de reserva legal, e ele tem a autorização de colocar em operação agrícola 200 hectares, mais ou menos 20%. Isso é muito fiscalizado, e não é só fiscalizado pelas autoridades governamentais, mas é também tomado em consideração hoje por todas as instituições financeiras brasileiras no momento de otorgar crédito para agricultor. Ao mesmo tempo, isso é muito tomado em consideração nas operações de compra-venda de propriedade agrícola. Então, um agricultor que não respeitou essas regras há 5, 10 anos atrás, ele vai ter muita dificuldade de revender a propriedade dele e de monetizar o investimento que ele realizou, porque esse ponto específico vai ser analisado com lupa pelo comprador, seja ele um agricultor, seja ele uma instituição financeira. Então, eu acho que existe uma pressão do ponto de vista regulatório e existe uma pressão do ponto de vista dos consumidores. Não tem dúvida que os mercados de exportação do Brasil, que são Ásia, Europa e Estados Unidos, são mercados onde os consumidores são cada vez mais sensíveis à questão ambiental, à questão do desmatamento da floresta amazônica. A eleição do Biden ilustra isso. E o elo da cadeia que faz a relação entre os agricultores, que são produtores de commodities agrícolas, e o consumidor final, de uma certa maneira, são os supermercados. E esses supermercados estão tomando cada vez mais uma atitude de cobrança sobre os fornecedores, sobre os agricultores, sobre os pecuaristas. E essa atitude de cobrança está muito importante, está levando grandes grupos de agronegócio brasileiro, como a JBS, como a Marfrig, a ter uma mudança de postura muito grande, a incorporar uma comunicação ESG na comunicação institucional deles e a tomar algumas medidas para rastrear a origem da carne que eles estão processando. Então, se a gente olha a cadeia de carne, a parte de processamento, que são os frigoríficos, é uma parte da cadeia que é bastante consolidada. Mas a parte de produção de gado é uma parte que ainda é extremamente fragmentada, e nesse ambiente fragmentado existem algumas empresas muito inovadoras, com posicionamento muito diferenciado, como uma empresa que chama Pexa, que atua em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, que é uma empresa que se compromete em fazer reflorestamento e recuperação de área desgradada e, ao mesmo tempo, produção bovina no ambiente do bioma amazônico. Tá? Essa empresa ilustra esse tipo de tendência e é o tipo de empresa que hoje tem uma condição de poder de barganha muito favorável quando está negociando com os frigoríficos pelos diferenciais que ela incorporou no processo de produção. Isso, na realidade, essa empresa, há 5, 6 anos atrás, era uma pioneira. Hoje, é uma empresa que ainda está na frente das demais, mas existe uma tendência muito grande para que outras empresas abracem esse tipo de metodologia de produção. Guilherme, muito obrigado, muito esclarecedor. E, continuando aí com o nosso painel de riscos e desafios, não foi só o desmatamento que preocupou os investidores.
O risco fiscal e a incerteza dos mercados internacionais também levaram o fluxo de investimento estrangeiro direto a se reduzir no Brasil, inclusive para o setor agro, e a taxa de câmbio a se depreciar também de maneira macroeconômica. Muitas empresas, como o Guilherme falou, do setor de agronegócio, foram um pouco afetadas por isso, porque elas tinham tanto um faturamento em dólar, ganhavam em dólar do lado da receita, apesar de também ter uma dolarização do lado dos custos. Mas você tem muitos segmentos no agronegócio que dependem do mercado interno para a sua receita e estão tendo problemas com custos. Eu gostaria de perguntar para o Sviatoslav quais os demais riscos e desafios para o setor do agronegócio e sua cadeia de valor. E também queria pedir para o Sviatoslav também falar um pouco do exemplo da indústria de fertilizantes e da indústria alimentícia, Sviatoslav. Obrigado, Adriano. Pois, como Guilherme comentou, dos maiores riscos do setor agropecuário no Brasil é a alta dependência de insumos importados, tal como sementes, fertilizantes, pesticidas. Em particular, o Brasil é fortemente dependente de importações de fertilizantes. Isso deve-se à expansão da lacuna entre a capacidade de produção local, por um lado, e a demanda doméstica nos últimos anos, por outro lado. Também o país não dispõe de grandes reservas de insumos chaves, potássio em particular, para desenvolver uma produção forte local para produzir fertilizantes intermediários. Como resultado, como podemos ver na tabela, a produção nacional de fertilizantes seguiu uma tendência de queda nos últimos anos. Por outro lado, as entregas de fertilizantes ao mercado doméstico expandiram a uma taxa robusta de crescimento, graças à forte expansão da área plantada, pois, como resultado, o país tem aumentado progressivamente suas importações de fertilizantes nos últimos anos. Em 2019, as importações atingiram uma quota de mercado de mais de 80%. Os países que mais se beneficiaram disso foram os maiores provedores de fertilizantes para o Brasil, que são a Rússia, Marrocos, Canadá, Estados Unidos, Bielorrússia e China. No primeiro semestre de 2020, a dependência do Brasil de fertilizantes importados aumentou ainda mais, pois, como podemos ver na tabela, a sua quota de mercado atingiu 82,4%. O forte desempenho do setor agrícola aumentou a demanda de fertilizantes e, como resultado, as importações subiram em 17,6% na base anual no primeiro semestre. Em comparação, a produção nacional caiu em 1,4% na base anual. Também já temos os dados de importações para os primeiros 10 meses do ano. Podemos ver que nesse período as importações de fertilizantes em volume aumentaram em 8,2% na base anual. Em termos de valor, as importações de fertilizantes atingiram 6,5 bilhões de dólares. Isso representa uma caída de 15% na base anual, principalmente como resultado dos menores preços médios de fertilizantes intermediários no mercado internacional. Na média, vimos uma diminuição de 12% na comparação com o mesmo período de 2019. No entanto, se considerarmos a desvalorização do real, que era de 26,6% nos primeiros 10 meses desse ano, os custos de importação de fertilizantes para os produtores brasileiros, de fato, aumentaram. O próximo slide, por favor. Pois os altos custos de produção do setor agrícola provocaram um aumento dos custos na toda a cadeia de valor da indústria de alimentos, no segundo e no terceiro trimestre de 2020. Como podemos ver no gráfico, os preços do produtor da indústria alimentícia surgiram em 17,2% na base anual no segundo trimestre e em 28% na base anual no terceiro trimestre.
Isso foi uma das maiores variações do índice entre todas as indústrias de transformação no Brasil. No acumulado do ano, os preços do produtor da indústria alimentícia têm uma variação de 22,8%, a maior taxa de crescimento desde 2010, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou a calcular o índice. Pois os produtos alimentícios com maior aumento foram arroz, carne de frango, devido a uma maior demanda interna, tal como carne bovina, derivados de soja, devido a uma maior demanda externa. Pois aumento dos custos de produção da indústria alimentícia foi repassado ao consumidor final e provocou uma alta significativa dos preços finais nos supermercados. Pois, Adriano, vimos este efeito notadamente no mês de setembro, não é? Sim, Sviatoslav, é verdade. Nós vimos, inclusive, o preço de alguns grãos, como o arroz e feijão, saltaram nas prateleiras dos supermercados. Realmente nós vimos e sentimos isso na pele aqui no Brasil. Os produtores argumentam que há uma entre-safra nessas culturas, mas também, como a Natália falou para a gente, alguns produtores também aumentaram as exportações, tirando uma vantagem do câmbio desvalorizado e aumentando assim o seu faturamento, a sua receita. Os custos de insumos agrícolas, por outro lado, também aumentaram, como você falou bem, por conta dos insumos de fertilizantes que são cotados em dólares americanos. E nesse contexto, nessa polêmica dessa questão, principalmente do arroz e feijão, que é muito consumido pelo brasileiro, eu gostaria de pedir para a Natália que ela comentasse um pouco isso, e essa questão do arroz e dos grãos, e principalmente uma política recente adotada pelo governo para tentar reduzir os preços do arroz. E essa política foi a redução das tarifas de importação de arroz. Natália, você acha que essa redução de tarifa vai resolver o problema dos preços mais altos do arroz? Então, Adriano, obrigada pela pergunta. Então, esse segmento de arroz realmente chamou muita atenção ultimamente por causa dessa subida no preço doméstico, que foi realmente bem surpreendente. Só para a gente ter uma noção, o preço atingiu R$ 105 por saca de 50 quilos na primeira semana de outubro, que foi um aumento de 132% em comparação com o mesmo período de 2019. Em janeiro, a gente estava pagando R$ 50 para a mesma quantidade de arroz. E como você comentou, Adriano, a alta dos preços é resultado de uma combinação de fatores, como desequilíbrio no mercado interno entre a oferta e a demanda, aumento nas exportações, desvalorização do real, aumentos dos custos de produção, redução nos estoques. Então, na tentativa de mitigar esse desequilíbrio no mercado e conter a tendência de alta nos preços de arroz, o governo adotou uma medida em setembro de 2020, que foi a eliminação da tarifa de importação de arroz. Essa medida será válida até o final do ano. Depois, em outubro, o governo fez a mesma coisa para mais dois cultivos, que são soja e o milho, que estão também entrando nessa polêmica de preços elevados. Porém, o impacto esperado dessa política é bem limitado e insuficiente, principalmente por causa do real desvalorizado, que faz tudo que vem do exterior mais caro. Então, importando arroz não necessariamente vai ajudar a reduzir o preço doméstico. Outras soluções, como, por exemplo, o lançamento de programas de segurança alimentar para a gestão de estoques, a exemplo dos programas praticados na União Europeia, no Japão, teria mais impacto numa situação como essa. Uma outra solução para equilibrar o mercado interno seria a tributação da exportação de grãos, como o imposto de 20% sobre a exportação de cereais praticado na Argentina. Essas são outras medidas possíveis. Mas se a gente perguntar até quando essa situação vai continuar, até quando esses preços vão continuar subindo, é bem difícil dizer, devido ao cenário inédito causado pela pandemia, é difícil dizer se e quando esses preços vão normalizar. Os níveis podem persistir
até a metade de 2021, quando os primeiros cultivos do ano safra atual vão entrar no mercado. Além disso, existem preocupações sobre as condições climáticas desfavoráveis relacionadas ao fenômeno La Niña durante essa safra atual, que criam mais preocupações sobre um novo alto nos preços dos grãos. É uma situação realmente preocupante, porque o aumento adicional dos preços dos grãos pode ser extremamente prejudicial para toda a cadeia produtiva de alimentos no Brasil, especialmente em uma situação de economia frágil como é a situação agora. Obrigado, Natália. São significativos esses riscos. Porém, agora, nós vamos passar agora a próxima fase do webinar. Nós vamos falar agora de perspectivas para o setor agropecuário. A nossa equipe de pesquisa da EMES calcula rotineiramente previsões setoriais para os principais setores da economia brasileira e outros mercados emergentes com os quais trabalhamos. No caso do agronegócio brasileiro, algumas das principais variáveis presentes nos nossos modelos de projeção são os PIBs dos principais parceiros comerciais do agronegócio brasileiro. Eu apresento aqui esses PIBs que nós usamos como parâmetros para as nossas projeções, e tem algo muito interessante aqui. Nós temos uma queda significativa do PIB em 2020, que todos nós esperamos, é consenso já para a União Europeia, Estados Unidos, Brasil e o mundo. A China, nós esperamos um crescimento bem modesto em função do coronavírus em 2020, porém, para todos para esse grupo de países que nós estamos mostrando aqui, é interessante que esperamos uma expansão significativa a partir de 2021, inclusive a taxas que alguns desses países não estão acostumados a ver já há alguns anos. Chama a atenção, por exemplo, o crescimento de 5% na União Europeia para 2021, 3% para os Estados Unidos, mais de 3% para o Brasil também, e isso aí tem um certo sentido. O sentido disso é o que a gente chama, os economistas chamam de um crescimento estatístico, porque o crescimento de 2021 ele é feito na base de 2020. Então, como se espera uma queda muito forte em 2020, a base vai cair, o crescimento do ano seguinte tende a ser expressivo para recuperar em parte esse crescimento perdido em 2020. Feitas essas hipóteses, nós temos as nossas projeções no nosso cenário base. A nossa primeira projeção que nós apresentamos é a projeção de área plantada de 3,1% de crescimento em 2020 e 2,2% em 2021, que é coerente com a boa performance do setor nesse e no próximo ano. Nós também temos uma projeção de exportações para esse ano e para o próximo, de um crescimento bastante significativo, influenciado, no caso de 2020, principalmente pelo câmbio favorável, digamos assim. No ano que vem, 2021, as exportações devem continuar fortes, porque no cenário nós partimos da hipótese de que haverá uma recuperação de preço de commodities em 2021, levado, em parte, ao crescimento da China, e algo que tende a atrapalhar um pouquinho, mas não muito, não vai tirar muito brilho das exportações do agronegócio em 2021, vai ser a taxa de câmbio, que tende a se apreciar um pouquinho, ficar um pouco mais valorizada, ao redor de 4,99, R$5 por dólar. Então, essas são as nossas perspectivas. Nós temos também algo que nós apresentamos, que é a gente quebrou, digamos assim, aquele crescimento que nós esperamos para 2021, eu vou voltar ao slide, que é o crescimento de 11,1 para 2021, nós quebramos ele nos diversos componentes. E um componente que chama bastante atenção é o efeito, a importância do crescimento do PIB da China. O PIB da China, diretamente, ele tem um efeito de 4,5 pontos percentuais sobre os 11,1 pontos percentuais de 2021. O restante, os demais efeitos que são presentes, é um efeito de preço em vários segmentos. Se a gente for somar o efeito de preços de vários segmentos, tanto os efeitos positivos de café, carne suína,
e etc., e os efeitos negativos de carne bovina dá cerca de mais de 8,6%, um efeito de preço que indiretamente também é influenciado pelo crescimento da China, pela recuperação forte da China no ano que vem, e isso apesar de algo que desfavorece um pouquinho esse crescimento das exportações, que é o efeito da taxa de câmbio mais valorizada no ano que vem. E nesse nosso relatório que nós estamos apresentando, nós temos mais uma inovação, que são, nas nossas projeções setoriais que nós costumamos fazer, nós inovamos com a utilização de cenários agora. Então, nós estamos mostrando cenários também que têm uma relevância muito grande no atual momento em que nós estamos passando, que é um momento recheado de incertezas. Então, eu convido o Sviatoslav a apresentar um pouco esses cenários, comentar um pouco esses cenários que nós estamos trabalhando aqui na nossa equipe a partir de agora nesse relatório de agro. Sviatoslav, por favor. Obrigado, Adriano. Pois, de acordo com as nossas estimativas, existem 3 riscos principais que podem reduzir a previsão base para 2021. Um crescimento abaixo do esperado da economia chinesa, devido a um aprofundamento da crise provocado pelo Covid, uma valorização do real em relação ao dólar, devido a uma maior flexibilização da política monetária dos Estados Unidos, e um achatamento dos preços das commodities. Pois, em tal cenário pessimista na qual o crescimento do PIB da China fique em 5% na base anual, pois abaixo do cenário básico de 8,1%, a taxa de câmbio sobe para 4%, acima do cenário básico de 4,99%, e sem mudanças significativas nos preços internacionais de milho, açúcar, café e soja, nós prevemos uma redução no valor das exportações do setor em 3,5% na base anual em 2021. A redução da demanda externa vai refletir em uma menor produção e uma queda no valor agregado bruto do setor agropecuário em 2,4% para 2021. Por outro lado, o cenário optimista observa uma contenção da pandemia do Covid até o final de 2021, o que vai refletir em uma recuperação mais rápida do que o esperado para a economia chinesa, com um crescimento do PIB de 10,1% na base anual. Nesse cenário, também prevemos uma leve desvalorização do real para R$6 por $1 e um forte aumento nos preços das commodities internacionais devido à retomada do crescimento econômico na escala global. Em um cenário tão favorável, então, prevemos que o valor das exportações do setor aumentará em 19,3% na base anual em 2021, o que irá favorecer também um aumento da produção nacional e uma expansão do valor agregado bruto do setor em 5,1% na base anual. Pois, mais informações sobre as perspectivas para o setor são disponíveis no nosso relatório Brasil Setor Agropecuário 2021-2025. Adriano, para você. Obrigado, Sviatoslav. É muito interessante essas perspectivas para o cenário base otimista para as exportações, que no cenário base otimista as exportações crescem a 2 dígitos, e no cenário pessimista ela cai em uma proporção bem menor, em 3,5%. Isso mostra que o setor, ele tende a essas novas projeções são para 2021, isso mostra que o setor deve se manter resiliente em 2021, o risco no cenário pessimista é uma queda pequena, digamos assim, de exportações, comparado com uma expansão alta nos outros 2 cenários. Então, as exportações devem permanecer robustas em 2021 e com uma sensibilidade reduzida a choques econômicos. Portanto, o agronegócio deve continuar alcançando, ter uma chance alta de continuar alcançando recordes de produtividade em 2021, continuando aberto a inovações tecnológicas e atraente para os investimentos. Nós temos aqui a capa do nosso relatório. Mais detalhes sobre as questões da agropecuária, vocês podem conferir no nosso relatório do setor agropecuário do Brasil, em que vocês encontram tanto na nossa plataforma da EMES. Essa edição do relatório, ela vai ser uma primeira de uma série de novos relatórios que nós estamos divulgando agora, que serão em português. E nós estamos lançando, e nós vamos manter a mesma cobertura que a gente tem no
nos outros setores, em inglês, e agora, em alguns setores, nós vamos lançando gradualmente os relatórios em português também. E vocês podem conferir na nossa plataforma esses relatórios. E eu chamo a atenção também que nós temos mais uma inovação, que é a apresentação de cenários, e além disso, para quem não está habituado com os nossos relatórios fornecem projeções para 5 anos. Ou seja, quem conferir os nossos relatórios da nossa plataforma vai ter projeções até 2025. Então, eu encerro essa parte do webinar e passaremos à parte de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas aí no botão de perguntas do painel. Deixa eu verificar aqui as perguntas. Nós temos... deixa eu dar uma olhada. Nós temos uma questão aqui que talvez a Natália possa responder. E o espectador pergunta: comente as medidas do governo para mitigar os efeitos da pandemia no setor agropecuário. Natália, você quer responder essa pergunta? Sim, posso comentar. Então, para mitigar os impactos da pandemia no setor agropecuário, o governo brasileiro adotou algumas medidas, principalmente relacionadas à criação de novas linhas de crédito e flexibilização das condições de obtenção de crédito. Essas medidas foram focadas nos grupos mais vulneráveis, como os pequenos e médios produtores. Vou dar alguns exemplos de medidas específicas que o governo adotou. Primeiro, em abril, o Banco Central aprovou 2 resoluções a pedido do Ministério da Economia para ajudar a aumentar a liquidez dos pequenos e médios produtores. Essas medidas permitiram aos agricultores adiar o pagamento de alguns empréstimos, como os créditos para investimento e capital de giro, e também criaram novas linhas específicas de crédito destinados aos agricultores familiares por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é PRONAF, e aos médios produtores por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é PRONAMP. Além disso, em junho, o MAPA autorizou o pagamento antecipado do subsídio de garantia safra no valor de R$ 850. Foram beneficiados mais de 80 mil pequenos agricultores em vários estados que produzem milho, feijão, algodão, arroz, mandioca. Com essa iniciativa, o governo desembolsou um total de R$ 70 milhões. Tem as medidas do Conselho Monetário Nacional também, que em julho aprovou uma redução da taxa de juros para os agricultores afetados por um ciclone que afetou a região sul do país no começo de julho. E também o CMN estendeu o vencimento dos créditos de produtores agrícolas cujas atividades foram prejudicadas pela quarentena. Mas, em geral, as medidas adotadas pelo governo para o setor agropecuário em específico foram bem tímidas em comparação com outros países, com impacto limitado, especialmente nos segmentos mais afetados pela pandemia, como são floricultura, pesca e piscicultura. Okay. Obrigado, Natália. Nós temos outra pergunta aqui, que eu vou encaminhar para o Sviatoslav. Quais são as perspectivas para o setor agropecuário na Argentina? O país vizinho é o segundo maior produtor de produtos agrícolas na região depois do Brasil. Quais são as perspectivas para a Argentina? Sviatoslav, você quer responder essa pergunta? Tudo bem? Sim, é certo, Adriano. A Argentina é o segundo maior produtor de produtos agrícolas na região depois do Brasil. Podemos dizer que a Argentina também se beneficiou da rápida recuperação da economia chinesa e da forte demanda do país asiático por produtos agrícolas. Nos primeiros 8 meses de 2020, a Argentina viu um aumento robusto nas exportações de soja, carne bovina e carne suína para a China,
o que impulsionou um aumento da produção nacional e sustentou a renda dos agricultores argentinos. Entre os cultivos, a soja, como no caso do Brasil, a soja também deve ser o segmento mais dinâmico no médio prazo, como resultado da crescente demanda da China, que busca reativar sua indústria de suínos após o surto da peste suína africana. Esperamos também fortes taxas de crescimento para o milho e o trigo na Argentina, em função da expansão da área plantada e a tendência de elevação dos preços no mercado internacional desses commodities. Na indústria pecuária, esperamos que a carne bovina continue sendo a principal força motriz, devido a outra vez a forte demanda da China. Por exemplo, posso citar uma cifra: em 2019, a Argentina conseguiu mais que dobrar suas exportações de carne bovina para a China para mais de 3,1 bilhões de dólares. A carne suína também deve se beneficiar da forte demanda da China, graças à entrada dos produtores argentinos no mercado chinês. Devemos lembrar que somente em abril de 2019, a Argentina começou a exportar por primeira vez carne suína para a China, e as exportações seguem aumentando em taxas robustas nos primeiros 7 e 8 meses deste ano. Espero ter respondido a pergunta, Adriano. Com certeza, obrigado, Svetoslav. Nós temos aqui uma questão que eu acredito que eu possa encaminhar para o Guillaume. O espectador pergunta, ele pede, Guillaume, para que você comente sobre os critérios de ESG na agricultura e os fundos de risco. Você pode responder essa questão, Guillaume? Tudo bem? Sim, Adriano, obrigado. Eu acho que todo mundo está acompanhando que o ESG é uma tendência que está aqui para ficar. A gente, na Performa, tem fundos de impacto ambiental desde 2013, então é um assunto que a gente conhece muito bem e acompanha ele muito perto, e a gente está lançando em 2021 um novo fundo que vai ser ESG e que vai ter várias verticais dentro da sua tese, uma delas sendo o setor agrícola. Eu acho que hoje o ESG ele vai acabar tendo um impacto no setor agrícola, tanto através dos fundos quanto dos bancos. Os bancos e as assets estão cada vez mais sensíveis à questão dos critérios ESG e a entender quais são os impactos ambientais na cadeia inteira de produção. A gente está vendo que, num país como a Inglaterra, por exemplo, hoje qualquer empresa listada tem a obrigação de publicar um Streamlined Energy and Carbon Report desde 2019, onde eles estão identificando o impacto da produção que eles têm. E isso vai colocar mais pressão sobre fornecedores no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que os critérios que estão sendo tomados em consideração pelos fundos ESG, eles são, obviamente, critérios como o trabalho escravo, obviamente a ausência de trabalho escravo, o respeito das normas ambientais, tanto nacionais quanto internacionais, o monitoramento das emissões de CO2 no processo produtivo. E existe mundialmente o ESG, se a gente olha há 10 anos atrás, o monitoramento era uma sopa de letrinhas, era extremamente complexo, inúmeras empresas, cada uma com a sua metodologia. Hoje essas metodologias estão convergindo, as Big Four estão trabalhando para a unificação da metodologia de acompanhamento de ESG, e para ter critérios totalmente estandardizados que vai facilitar de maneira muito importante a aplicação dos critérios ESG de maneira muito mais comum no mundo e no Brasil em particular. Então, eu acho que se a gente se projeta num horizonte de daqui a 5, 10 anos, eu acho que qualquer operação agrícola que tem um certo porte, ela vai
ter que tomar em consideração critérios ESG para ter acesso a capital, seja esse capital um crédito, ou seja um capital de mais longo prazo que pode ser aportado por um fundo de investimento como o nosso. Obrigado, Guillaume. Muito boa resposta. Eu vou olhar mais uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta para a Natália. O espectador pede para você comentar sobre o setor de laticínios, Natália. Tá, obrigada, Adriano. Então, esse setor, esse segmento de leite e derivados de leite é um segmento de produtos perecíveis. Como eu já comentei, esses segmentos foram impactados negativamente pela pandemia. A quarentena e isolamento social causaram uma diminuição no consumo de leite e derivados nos primeiros meses da pandemia, já que muitos restaurantes, indústrias e outros comércios alimentícios tiveram que fechar. Isso também causou problemas para os pequenos produtores. O segmento de leite e derivados de leite a maioria dos produtores são pequenos produtores que enfrentaram problemas relacionados aos canais de distribuição. Todo esse fechamento das indústrias e dos comércios criou desafios para os pequenos produtores. Um outro problema nesse segmento foi o aumento dos custos de produção, que é principalmente relacionado aos preços elevados dos grãos, como soja, milho, que compõem a alimentação do gado de leite. E esses preços tendem a se manter altos até o final do ano, até metade de 2021, como a gente já comentou. E com isso, a expectativa é que os custos de produção do segmento de leite e derivados de leite vão continuar altos, e assim os preços para o consumidor final também vão continuar num patamar mais alto até a metade de 2021, pelo menos. Isso também, esse aumento nos custos de produção diminuiu as margens de lucro dos produtores, principalmente dos pequenos produtores, e assim afetou negativamente esse segmento. Mas acho que isso responde a pergunta. Com certeza, Natália. Muito obrigado. Nós já estamos aqui em cima do tempo, nós recebemos várias perguntas. Eu vou fazer só uma pergunta a mais de um espectador para o Svetoslav. Svetoslav, quais foram os principais efeitos da pandemia do Covid no setor agropecuário? Que mudanças a pandemia causou no setor? Ele está te perguntando. Sim, pois uma pergunta muito interessante, Adriano. Podemos dizer que a pandemia do Covid pois acelerou as principais megatendências que nós temos observado no setor agropecuário. Por exemplo, podemos dizer que a primeira megatendência acelerada pelo Covid foi a digitalização de toda a cadeia de valor. Os produtores aumentaram seus investimentos em digitalização para ganhar uma melhoria de eficiência, uma maior flexibilidade operacional. A segunda megatendência é o reforço das cadeias mundiais de suprimento. Os principais países importadores de produtos agropecuários começaram a diversificar o seu mix de importação e comprar produtos de diferentes regiões, pois esta é a razão pela qual observamos um crescimento das exportações brasileiras de produtos agropecuários para os países do Oriente Médio e Norte da África neste ano. E a terceira mega tendência que Guillaume comentou, também é observada na escala global, é o maior foco na sustentabilidade, pois os investidores já têm um maior foco nas práticas agrícolas sustentáveis e ecologicamente corretas. Os investidores buscam sócios e empresas para investir que tenham implementado padrões e esquemas de sustentabilidade conforme as melhores práticas internacionais.
E, afortunadamente, observamos todas estas megatendências também no setor agropecuário no Brasil, como já comentamos. Pois, espero ter respondido a pergunta. Com certeza. Muito obrigado, Svetoslav. Nós estamos em cima do tempo, nós vamos ficar por aqui, já no limite do horário. Eu agradeço a todos os que nos acompanharam nesse webinar, todos os que assistiram esse webinar, agradeço muito aos painelistas por terem participado. Nós vamos responder por e-mail todas as questões que não foram respondidas ao vivo. E, por fim, eu gostaria de pedir para vocês que vocês respondessem ao pequeno survey, a pequena pesquisa que será feita no final do webinar. Por favor, é muito importante para a gente. E acompanhem-nos nas nossas plataformas AMS, a Seik Data, ou nas redes sociais. Uma boa tarde a todos, até a próxima, muito obrigado. Eu vou encerrar.